Na terceira tentação, o diabo levou Jesus ao topo de uma montanha bem alta e mostrou os reinos do mundo e toda a sua glória. Te darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar, disse o diabo. Pela terceira vez, Jesus rejeitou a proposta de Satã. Adorarei o Senhor Deus e servirei apenas a Ele. As tentações vivenciadas por Jesus não eram aquelas que esperaríamos ter que vivenciar, pois a intenção era que ele fosse tentado a criar o reino de Deus aqui na Terra, utilizando métodos errados. A primeira tentação, transformar pedras em pão, foi a tentação de obter sucesso por meios econômicos. Alimente o povo, lhes ofereça bem-estar material e você os conquistará. Essa é a mentira da filosofia marxista, que existe uma resposta na economia para as necessidades humanas. Jesus sabia que a humanidade teria que beber da água viva que somente ele forneceria. E só então ele estaria verdadeiramente satisfeito. A segunda tentação foi para que Jesus criasse seu reino impressionando a multidão. Apresente-lhes um show, mas esse método sempre estará fadado ao fracasso. Deus criou o homem com vontade própria, assim como emoções. Deus quer que nós o amemos e o sirvamos com a nossa mente, e não apenas porque vimos um show. A última tentação foi para que Jesus se comprometesse. Construa o reino de Deus usando a política ao invés de meios espirituais. Mas Jesus se recusou a reconhecer a grandeza do diabo, pois ele sabia que o pai de todos os mentirosos estava mentindo. Os reinos do mundo não lhe pertenciam e, portanto, o diabo não os poderia lhe oferecer. Jesus teria que ganhar o mundo, não com a ajuda da espada, mas sim com a cruz. Quando Jesus foi batizado, ele ouviu a voz de Deus. Quando ele foi tentado no deserto, ele ouviu a voz do diabo. Ele realmente viu Deus? Ele realmente viu o diabo? Ao refletir sobre isso, me parece que quando ouvimos o diabo falando conosco, estamos, na verdade, ouvindo a nós mesmos. Quando ouvimos Deus falando conosco, estamos ouvindo dentro de nós. No seu batizado e também nas suas tentações, Jesus não estava sendo apenas batizado e tentado para seu próprio bem, mas para o nosso. Um dos escritores do Novo Testamento, do livro dos Hebreus, entendeu isso. Ele disse: nós não temos um sacerdote superior incapaz de nos ajudar. Temos um sacerdote superior que foi para o paraíso, e pelo fato dele ter sido tentado assim como nós somos, ele é capaz de nos ajudar nos nossos momentos de tentação. Pois apesar de ele não ter pecado, foi tentado em todos os aspectos, assim como nós somos, e dessa forma pode nos ajudar em nossos momentos de tentação. Eu acho que é importante lembrar que foi imediatamente após a sua maior prova de devoção a Deus, o seu batismo, que teve a sua mais forte tentação. A tentação vem nos momentos em que fisicamente estamos fracos, e espiritualmente, talvez, muito devotos. O diabo somente deixou Jesus por um momento. As tentações continuariam pelo resto da sua vida. E todo cristão sabe que as tentações sempre continuam. Mas foi bem aqui do Rio Jordão, onde Jesus deu início aos 3 anos de ministério. Foi exatamente daqui, do Jordão, que ele com persistência pôs na cabeça a ideia de ir a Jerusalém e até a cruz. Distribuição Mundial Filmes. Descobrindo Jesus, volume 2. Episódio 4.
Os discípulos de Jesus. Versão brasileira, Estúdio Áudio Brasil. Durante anos, o Mar da Galileia foi fonte de renda certa e constante para aqueles que moravam às suas margens. Todas as noites, durante séculos, pescadores preparavam seus barcos para passar a noite pescando no lago. Este pier, no Kibbutz Ginossar, norte da Tibéria, é o lar de mais uma das mini-frotas de barco ao redor das margens do lago. Esta noite, eles estão em busca de peixes como sardinhas, que são atraídas para as redes pela luz de candeeiros no fundo dos 4 pequenos barcos. Esses barcos são puxados por um barco maior enquanto a rede é jogada. Com as inovações de hoje, luzes modernas e radares tornam o trabalho muito mais fácil. Porém, os pescadores mudaram pouco desde a época de Jesus. Eram do tipo durões, vivendo perto de seus jardins e perto da natureza. Eram pacientes, fortes e perseverantes. Quando Jesus começou a formar um pequeno grupo de discípulos no início da sua campanha, ele primeiramente veio até aqui, para a costa da Galileia. Após seu batismo no Rio Jordão, próximo ao Mar Morto, Jesus seguiu viagem para o norte. E, de acordo com o Evangelho de João, ele foi do Jordão, em Judia, até a Galileia, no norte. Nessa frase simples existe uma história incrível de mudança. A viagem levou 3 dias. Ele percorreu aproximadamente 35 quilômetros por dia ao longo do Vale do Rio até o Planalto da Galileia e até chegar ao lago. Após uma rápida estadia em sua cidade natal de Nazaré, ele se mudou para a cidade à beira do lago. O Mar da Galileia tem a forma de uma pera, 20 quilômetros de comprimento e cerca de 12 quilômetros de largura. A cidade de Tibéria, que tem sido um balneário há milhares de anos, tinha população acima de 40 mil habitantes e 230 barcos nos tempos de Jesus. Os peixes de Tibéria eram salgados e vendidos para a Itália e Grécia. Até hoje, a pesca continua sendo uma das maiores atividades desta cidade antiga.
Após o seu batismo ao sul do Mar Morto, Jesus deixou a região do Rio Jordão e veio até aqui, ao Lago Galileu. E ali ele chamou seus primeiros discípulos, e um grupo de 12 deles foi a sua maior companhia pelos 3 anos seguintes. E depois de sua condenação e ressurreição, eles levaram a mensagem pelo mundo. Que grupo memorável de homens eles eram! Primeiro de todos tinha André. Ele foi um discípulo original e durante toda a sua vida, André sempre foi uma pessoa obediente. Acredito que ele tenha sido uma pessoa doce. Pois quando olho para a vida de André, o vejo sempre apresentando alguém a Jesus. Primeiro ele ouviu João Batista dizer: Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Depois ele chamou seu irmão Pedro e disse: Encontramos o Messias. E levou seu irmão a Jesus. Em seguida ele encontra uns gregos e os apresenta a Jesus. E há também a história do garoto com o pão e o peixe, vocês se lembram? E ele apresenta o garoto a Jesus. Ele sempre foi obediente. E foi André que passou o resto de toda a sua vida na Macedônia, na parte norte da Síria, no Mar Negro, pregando a palavra de Jesus e, por fim, no norte da Grécia. Ele foi crucificado pela sua fé, em uma cruz em forma de X, conhecida para sempre como Cruz de Santo André. Utilizamos até hoje, é claro, na bandeira da Grã-Bretanha e da Austrália. Seu irmão Pedro, que se tornou o líder dos discípulos, foi um homem extraordinário. Forte, tempestuoso, argumentador, um homem que naturalmente se tornou um líder diante dos outros. Ele sempre foi colocado em primeiro lugar na lista dos 12 discípulos e acredito que isso se deu porque viram nele um homem de grande liderança. Após a ressurreição, ele pregou a palavra de Jesus por todo o mundo. Mas, diferentemente do apóstolo Paulo, ele não tinha ninguém com ele para documentar as viagens e os trechos percorridos e por isso sabemos muito pouco sobre ele. Com exceção de que, ao fim da sua vida, ele estava em Roma, para onde retornou, e onde foi processado e morto, crucificado de cabeça para baixo, pois ele não se considerava digno de ser punido da mesma maneira como seu mestre. 2 outros irmãos vieram da mesma região. Eles estavam em um desses barcos que puxam outros menores quando Jesus apareceu diante deles. Eles estavam costurando as redes e Jesus disse: Venham, sigam-me. E eles imediatamente largaram as redes de seu pai Zebedeu e seguiram Jesus. Eles eram argumentadores e pessoas do tipo tempestuosas. Na verdade, eles costumavam brigar com tanta frequência que ficaram conhecidos como filhos do trovão. Um deles, Tiago, foi decapitado pelo rei Herodes I. E o outro, João, ficou conhecido como discípulo do amor. Ele escreveu as cartas do Novo Testamento, o livro da Revelação, e foi morto, cozido em óleo, como um homem velho da ilha de Patmos. E seu corpo foi levado a Éfeso, onde foi enterrado. Esses foram os primeiros 4 discípulos escolhidos por Jesus. O 5º discípulo escolhido por Jesus foi Natanael Bartolomeu. Algumas inscrições se referem a ele com outro nome que não Natanael Bartolomeu. Era um homem de grande integridade, segundo João. Jesus o chamava de um verdadeiro israelita. Era também bastante corajoso e foi a Albânia, onde por fim foi açoitado até a morte por causa de sua fé. Depois o próximo foi Tiago, filho de Alfeu, um irmão de Mateus, pois Mateus também tinha um pai conhecido como Alfeu. Era também muito corajoso. Deu sua vida por sua fé